A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 2, versículos 1 e versículo 2, que nos diz assim: Fez também um altar de metal de 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. Queridos, chegamos ao capítulo 4 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, e aqui nós continuamos, conhecendo os detalhes da construção do templo e os utensílios que seriam ali utilizados na adoração. O que nós vamos perceber neste capítulo, que vamos enfatizar aqui, o mar de fundição. Antes, quero tratar com os queridos acerca desta unidade de medida aqui nesta Bíblia que estou usando, a versão Almeida e corrigida. Nós vamos ver aqui a expressão côvado. Se você estiver utilizando uma versão mais atualizada, como a NVI, ou até mesmo a Almeida Revista e Atualizada, ou a versão na linguagem de hoje, você já vai ver essas medidas convertidas para o metro, como é a nossa unidade padrão de medidas. Mas como compreender esta unidade de medida utilizada aqui no texto sagrado? O côvado, ele compreendia como a medida entre o cotovelo e a ponta maior do dedo da mão. Essa era a medida de côvado utilizada aqui na Bíblia Sagrada. Para termos uma medida fixa, considera-se 45 centímetros como sendo esta medida. Logo, ao convertermos aqui essas medidas, vamos chegar então a uma medida em metro, ou seja, 20 côvados convertidos em metros vai dar 9 metros de comprimento por 9 metros de largura por 4,5 metros de altura. Esta era a medida do altar de metal, de bronze, que fora construído ali para o templo. Mas eu quero enfatizar o segundo versículo, que fala sobre o mar de fundição. Era uma piscina que fora criada, redonda, diz aqui o texto sagrado, que tinha 10 côvados, aproximadamente 4,5 metros de diâmetro, ali na sua circunferência, por a metade disso, em altura. 5 côvados vai dar metade de 4,5 metros de altura. Então, este é o propósito da nossa reflexão, porque nós vamos ver que além deste mar de fundição, nós vamos ver também, lá no versículo 6, que foram criadas 10 pias, e foram colocadas 5 de cada lado. Lá também, no versículo 6, nós vamos ver que o texto vai nos dizer que dessas 10 pias, elas tinham a função de lavar o que era oferecido no holocausto. Ou seja, aquilo que seria oferecido em holocausto era lavado nessas pias para que tudo isso fosse apresentado limpo diante do Senhor. E o versículo 6 também vai nos dizer que o mar era para que os sacerdotes se lavassem, ou seja, tanto oferendas quanto ofertantes tinham que estar limpos diante do Senhor, lavados para serem apresentados diante do Senhor. Isso representa que tudo aquilo que vai ser apresentado diante do Senhor tem que estar limpo, tem que estar limpo. Jesus corrobora com este pensamento quando diz no Novo Testamento que ao lavar os pés dos discípulos, Pedro diz, não precisa lavar os meus pés. Jesus diz, então, se eu não posso lavar o seu pé, você não tem parte no reino de Deus. Logo, ele diz, então lava-me todo. Ele diz, olha, vocês
já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus também, ela é um instrumento de limpeza usado agora no Novo Testamento. Ou seja, já não temos mais as pias, nem o mar de fundição, mas temos a palavra de Deus. Tanto é a vontade de Deus que nós estejamos limpos, que no Apocalipse nós vamos ver que as nossas vestes devem estar limpas como a branca lã. Ou seja, a lã, no seu estado natural de limpeza, ao se tocar, ao tocar em algo sujo, fica notoriamente visível que está sujo. Assim, o Senhor diz que deve ser a nossa vida. Nós temos que estar totalmente limpos, livres de qualquer sujeira, para que nós possamos estar apresentáveis diante do Senhor. O bom de tudo isso é que agora, seguindo esta orientação de Jesus, a nossa limpeza acontece pela palavra. Ou seja, quanto mais contato nós tivermos com a palavra, mais nós podemos estar limpos. Logo, a Bíblia nos induz a pensar que nós temos que amar a palavra, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que ter prazer na palavra. A palavra tem que estar constantemente em nossas vidas e no nosso coração. Assim, nós estaremos preparados pela palavra para estarmos apresentáveis diante do Senhor. Nada vai nos fazer esta limpeza que não seja através da palavra. É a palavra que nos torna limpos, disse o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado por nos acompanhar e que esta palavra poderosa de Deus tenha sempre espaço no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu aguardo você em nossa próxima reflexão. Até lá!